Amigos, nós começamos no final do mês de julho uma série sobre o livro de Atos. Nós vamos continuar com essa série no mês de outubro, mas dentro da minha organização, do meu calendário de sermões, no mês de setembro eu gosto sempre de falar sobre o assunto que a nossa comunidade ela traz e enfatiza nesse mês, que é o assunto do Setembro Amarelo. Eu gosto porque esse assunto, por muito tempo, e talvez até hoje, esse assunto seja um tabu, mas não é como foi no passado, tanto dentro da esfera espiritual, quanto da esfera pública. Era um tabu e não se falava muito sobre esse assunto, e é por isso que em setembro eu gosto de trabalhar esse assunto dentro do nosso calendário de sermões, trazendo uma visão bíblica. Obviamente, eu não sou psicólogo e eu gosto sempre de dizer, vocês lembram, quem ouviu os outros sermões sobre esse assunto? Eu sempre gosto de enfatizar e dizer que eu não sou psicólogo e não olhe para a minha mensagem como uma mensagem técnica, ok? Apesar de que eu também não vou fazer uma defesa técnica, mas olhe como um conselho pastoral, uma reflexão bíblica, para que a gente possa crescer junto, tá bom? No Brasil, só para você ter ideia, cerca de 5,8% da população, isso representa em torno de 11 milhões de pessoas, enfrentam esta circunstância da depressão. Por trás de muitos sorrisos, por trás talvez de muita aparente alegria, por trás talvez de um cristão forte, existam corações quebrantados. Existam corações que enfrentam esse problema. Talvez você, talvez o seu esposo, a sua esposa, talvez o seu filho, ele enfrente essa situação. E nós temos visto crescer cada vez mais alguns problemas relacionados ou em decorrência de uma depressão que vai se aprofundando. Por exemplo, entre os adolescentes, e talvez essa seja a sua situação, há o que nós chamamos de automutilação. E esse é um problema tão grave, tão sério e tão comum nos nossos dias, que vai gerando em nós muitas questões, muitas dúvidas, e a gente muitas vezes vai colocando a espiritualidade, vai tentando medir a nossa espiritualidade ou a ação de Deus em nossa vida diante dessas circunstâncias, diante desses problemas. Porque por muito tempo se disse que quem tem algum problema relacionado à depressão não tem Deus. E muitos líderes, eu inclusive há um tempo atrás, isso não há muito tempo, eu ouvi um líder religioso num casamento dizer: cuidado com a depressão, porque quem tem depressão não tem Deus. E esse foi um problema, talvez seja um problema, que tem te atormentado, tem tirado a tua paz, tem tirado a sua circunstância, e é por isso que, como igreja, nós precisamos falar desse assunto, lógico, do ponto espiritual, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da palavra de Deus. E eu faço uma pergunta, diante dessas circunstâncias, diante desses problemas, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da religião? Qual é? E é por isso que eu já quero começar falando um pouquinho sobre o adventismo. Já na introdução, eu quero falar sobre o papel da escritora Ellen White.
Amigos, se você começa a estudar um pouquinho da história dessa personagem que tem a sua importância para nós, você vai perceber que esse assunto, esse problema, estas circunstâncias, o problema da depressão, o problema da psicologia, o problema das emoções, se você estuda todos os escritos de Ellen White, você vai perceber que há uma convergência entre psicologia e teologia. Você vai perceber também que Ellen White, amigos, ela defendeu um desenvolvimento integral que envolve desenvolvimento físico, mental e espiritual. Você vai perceber que Ellen White, na sua infância, enfrentou problemas relacionados à depressão, à baixa autoestima. Ela enfrentou a dor emocional, ela enfrentou problemas psicológicos. Ela era, quando criança, introvertida, tímida, emocionalmente sensível, além de ter uma deficiência física. Essa é a sua realidade, essa é a realidade da escritora Ellen White. E um dos problemas que ela relata é que na sua infância, na sua adolescência, ela tinha uma visão equivocada de Deus. Deus como tirano, Deus como alguém que pune, Deus como alguém que persegue. Essa era a visão dela sobre Deus. Deus como alguém que, se eu erro, ou se eu estou para baixo, ou se eu estou triste, ou se eu estou em depressão, Deus não concorda, porque Deus é um Deus de força. Deus é um Deus que pune. E é curioso que, ao longo da sua vida, ela começou a conhecer quem de fato era Deus. Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é o Deus da graça. E aí, quando ela modifica a sua visão de quem era Deus, isso começa a influenciar também a sua experiência, a sua vida emocional. Aliás, a propósito, o tema que Ellen White mais gostou de escrever foi sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a vida de Jesus. Uma outra curiosidade ainda, na sua vida, na sua família, o seu filho teve problemas, teve uma vida emocional afetada, o seu filho teve o déficit da atenção, da hiperatividade, a sua sobrinha tornou-se tão instável mentalmente que foi internada. E ela teve algumas circunstâncias, o próprio Tiago White, em alguns momentos, passou por esse problema. Em outras palavras, por que eu estou contando isso já no início da mensagem? Para dizer para você que depressão não é um problema espiritual. Que depressão não é um problema que não deva ser tratado. Que depressão não é um problema que Deus não se preocupa. Os grandes homens de Deus tiveram momentos de dificuldade. Estamos aqui com a escritora Ellen White, que também teve essa dificuldade. E essa manhã eu quero ir ao livro de 1 Reis, onde nós temos o profeta Elias. No ano passado, quando nós trabalhamos esse assunto, nós falamos sobre Paulo, um grande homem de Deus. Hoje eu quero falar sobre Elias, um grande profeta de Deus. Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta enquanto a gente vai estudando. Amigos, a Bíblia não esconde o problema dos seus grandes homens. A Bíblia, ela não esconde o problema da dor humana. A Bíblia não é um livro de heróis invencíveis. E aqui nós temos Elias, capítulo 19, verso 1. Nossa reflexão está com base nesse texto.
capítulo 19 de 1 Reis, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro, Elias, para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com que a sua vida, o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma... Na minha Bíblia aqui... O que está na sua Bíblia aí? Aqui na minha aparece Giesta. Sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Olha só, olha aqui para mim. Elias, um profeta de Deus, está pedindo o que, amigos? O que Elias está pedindo? A morte. A grande questão que me chama a atenção não é simplesmente o fato de Elias pedir a morte. O que me chama a atenção no texto são os capítulos anteriores. O que me chama a atenção no texto é inclusive o próprio versículo 1, que testemunha os grandes feitos de Elias sendo usado por Deus. Só para relembrar você a história, Elias foi chamado por Deus, e Deus fez o chamado e colocou Elias na frente de Acabe e Jezabel, e Elias disse: olha, vai ficar sem chover sobre a terra. Elias foi para o Querite, passou um ano, do Querite Elias foi para Sarepta. Elias fez, sendo usado por Deus, obviamente, um grande milagre, onde houve a farinha, onde houve azeite no cuidado daquela viúva. Elias foi um agente de Deus para ressuscitar alguém. Elias, amigos, no monte, com uma simples oração, desceu fogo e queimou tudo. Elias, depois, sai do monte. Elias, ele ora a Deus, e Deus responde sua oração, e Deus realiza o milagre. Chuva é derramada sobre a terra. Um grande homem de Deus, amigos, um homem que fez grandes feitos para Deus. Aqui no versículo 3 diz, ele teve medo. E mais do que isso, ele pede para morrer. Você consegue imaginar um homem de Deus como Elias, numa situação, numa circunstância onde ele pede para tirar a própria vida, depois de grandes conquistas? Ele agora está abatido emocionalmente, ele agora está triste, ele agora está para baixo. E aqui há uma primeira lição de Deus para nós, e aqui é para nos chamar a atenção. Talvez hoje você se sinta um valente espiritual. Talvez você hoje se sinta alguém que ora a Deus e Deus responde. Talvez você hoje se sinta um grande pai, um grande líder. Mas cuidado, porque depois de grandes conquistas, Elias se entristeceu. Cuidado, cuide de você. Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional, porque depois de grandes conquistas, às vezes há grandes abismos emocionais. A psicologia chama isso de síndrome pós-adrenalina. Quando a energia acaba, vem o vazio. Elias foge, Elias se isola, e no verso 4 ele ora assim: já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida. Isso é depressão, isso é isolamento, isso é desesperança, isso é desejo de desistir.
E a Bíblia aqui, amigos, mais uma vez eu volto a bater nessa tecla para que você possa vencer o tabu. Mais uma vez a palavra de Deus vem mostrando como é a vida dos grandes homens de Deus. Talvez essa manhã você esteja passando por dificuldades emocionais. Frutos talvez de suas escolhas, pode ser. Frutos das circunstâncias do mundo. Fruto das circunstâncias da sua vida. Fruto talvez de um relacionamento quebrado. Fruto de uma educação que não foi bem construída. E quando eu digo educação não bem construída, é de você talvez não ter recebido afeto, você não ter recebido cuidado, você não ter recebido a esperança para você. A paz para você. Não desista, não jogue a toalha, não abandone o barco. E uma prova é que um grande homem de Deus, um capítulo antes de ter tido grandes vitórias, ele tem uma queda emocional. Um problema, uma circunstância que ele pede para morrer. Segundo ponto, amigos, o que me chama a atenção, versos 5 ao 8. Quero que você acompanhe aí comigo. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Algumas lições, amigos, nós temos nesse trecho que eu li. A primeira lição agora é que Deus, amigos, se preocupa como estamos. Deus se preocupa em que estado nós estamos. Deus se preocupa com a minha saúde física. Deus se preocupa com a minha saúde espiritual, mas Deus se preocupa com a minha saúde emocional. E é curioso que Deus, através do anjo, não falou com Elias: Elias, seu fraco, levante, saia daí. Não, olha o que o texto diz. Que a primeira atitude de Deus com Elias foi cuidar do corpo de Elias. A primeira ação de Deus não foi brigar com Elias. A primeira ação de Deus não foi rejeitar Elias. A primeira ação de Deus não foi punir Elias. A primeira ação de Deus não foi isolar Elias. A primeira ação de Deus, amigos, foi cuidar. Levante-se, coma. E ele comeu pão assado sobre brasas, bebeu água e voltou a dormir. Irmãos, às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer por alguém ou por você mesmo é comer e dormir. Muitos de nós achamos que espiritualidade é só orar e jejuar, mas o Deus da Bíblia sabe que somos corpo, que somos mente, que somos alma, que somos emoções. É por isso que o Deus da Bíblia, antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação, o Deus da Bíblia cuida de Elias. O Deus da Bíblia alimenta a Elias. Esse é o nosso Deus. Quando eu estava falando da escritora Ellen White, eu falei, que a visão dela sobre um Deus punitivista, um Deus tirano, era uma visão equivocada e que afetava a sua emoção. E quando ela passou a compreender e mudar a visão de Deus, Deus é amor, Deus é graça, Deus é longanimidade, Deus é paciência, ela começou a entender que esse é o nosso Deus. Meu amigo, talvez você tenha uma visão equivocada de Deus. Você talvez tenha uma visão de que Deus está aí, seu pecador.
Você está aí, você está sofrendo, é por consequência. Deus, Ele quer cuidar de você. Deus, Ele quer cuidar do teu corpo. Deus, Ele quer fortalecer a tua alma. A segunda lição, amigos, verso 9 e 10. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Deus poderoso chega para Elias e pergunta: Elias, o que está acontecendo? Por que você está assim, Elias? O que você está passando? O que você está pensando? É isso que Deus faz com Elias aqui. Qual é a sua circunstância? Qual é o seu problema? E amigos, é curioso que Elias começa a desabafar. Elias começa a falar. E olha como Deus é poderoso. Como Deus é maravilhoso. Deus deixa Elias falar. Deus não interrompe Elias. Fale, Elias. Deus dá esse espaço. Mesmo repetindo, mesmo reclamando. E aqui há uma outra lição para nós maravilhosa. Uma das coisas que talvez você precisa é falar. Uma das coisas que talvez você precise é ser ouvido. Uma das coisas que você precisa é desabafar. E Deus está dizendo que isso é possível, muito mais do que possível. Deus está dizendo que isso é importante. Você precisa falar, as pessoas precisam saber, você precisa desabafar. O que está passando na sua alma? Qual é a sua visão? Claro, a visão de Elias é equivocada. Deus, na sequência, Ele fala: Elias, não, você está equivocado. Mas isso só acontece depois de Deus permitir que Elias falasse, de que Elias abrisse a sua alma. Deus não chega e dá um sermão, Deus diz: fale, Elias, fale, se abra. Quarto ponto, amigos, verso 11 e 12. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. E quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Amigos, que impressionante. Deus se revela a Elias. Elias está fraco. Elias havia pedido para morrer. Elias estava sem sentido na sua vida. Deus não abandona quem está fraco. Deus não rejeita, não existe isso. Quem está fraco, quem está triste, quem está em depressão, quem está enfrentando as circunstâncias, Deus se importa, e nós vemos isso claramente na vida de Elias. Amigos, Deus se revelando. E é curioso que o texto fala do vento forte, o texto fala do terremoto, o texto fala do fogo, mas o Senhor não estava em nenhum desses. Depois vem uma voz mansa, vem uma voz suave. A cura da alma não está nos espetáculos, não é no barulho, é na intimidade com Deus. Deus se revela em silêncio, como quem abraça a alma ferida, a alma cansada. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, amigos, que nos alcança na intimidade da nossa vida. Versos 13 ao verso 18, eu quero ler para a gente concluir. Diz assim a minha Bíblia, verso 13 ao 18. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto,
saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Ele repete, né? Despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safade, de Abel, Meolá, para suceder você como profeta. Amigos, Deus se encontra com Elias, um profeta desmoronado, um profeta com a alma cansada, um profeta com a alma ferida, um profeta que pediu para morrer. Deus chega: Elias, coma. Um Deus que sustenta, um Deus que primariamente se preocupa com a minha necessidade física, com a minha necessidade emocional. Um Deus que se preocupa inicialmente não de me dar um sermão, um Deus que se preocupa inicialmente não de falar o que eu preciso fazer, mas um Deus que cuida, um Deus que se preocupa. Depois do Deus de alimentar, Deus chega para Elias e Deus ouve. Um Deus que se revela. E agora, amigos, um Deus que devolve a Elias o propósito da sua vida. Elias, não é para você morrer, Elias. Eu tenho um plano para você. Elias, eu sei, a vida humana é frágil. A gente não consegue muitas vezes perceber algumas situações, somos afetados por isso, e há circunstâncias que nos levam. Mas Elias, eu estou aqui para te restaurar, para te resgatar, para te dar propósito. Levanta, Elias, você não está sozinho. Há 7.000 que não se curvaram em Baal. Ei, amigo, você não está sozinho. Há pessoas que estão orando por você. Elias, volte, unja Azael, unja Jeú, unja Eliseu. Amigos, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. A palavra de Deus, eu repito, ela também fala de assuntos tão normais, tão comuns, mas que muitas vezes não é enfrentado, porque é um tabu, porque a gente acha que não, isso é um problema espiritual. Deus está mostrando um profeta dele. E quando Deus restaura o propósito de Elias, Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho um propósito para a sua vida. E o propósito meu para a sua vida não é que você possa viver à míngua das circunstâncias desse mundo. O propósito meu para a tua vida não é que você possa se entregar para esse problema emocional. O propósito da minha vida é para que você possa viver e para que você possa herdar a vida eterna. Depressão, amigos, nos mente dizendo que a gente está sozinho. Deus nos lembra: você não está só, eu estou com você. Você ainda tem um propósito, você ainda tem uma missão. 3 lições, amigos, para a gente finalizar. Na verdade, 4. Primeira, a fé não nos torna imunes aos problemas emocionais. Elias tinha fé, ele sofreu. Então não se culpe, não ache que você é menos cristão por causa desse problema. Segunda lição: Deus cuida do todo, do corpo, da mente e do espírito. Se você precisa de ajuda médica, psicológica, não é falta de fé, é sabedoria. Entendeu? Se você está passando por um momento difícil, busque a ajuda de um profissional. Isso não é falta de fé, é sabedoria. Eu aproveito para abrir um parênteses. Eu sei que em todas as áreas existem todo tipo de profissional. Nessa área é importante você buscar um profissional que tenha como base os princípios da palavra de Deus. Isso é importante. Você precisa buscar, mas ao buscar, busque um profissional que tem como base os princípios da palavra de Deus.
Quarta lição, terceira lição, no silêncio da oração, a gente encontra sustento. Precisamos aprender a ouvir a voz suave de Deus. E o quarto ponto, a comunidade, a igreja, ela é fundamental no seu processo de restauração espiritual, no processo de restauração emocional. Por isso, não abandone a igreja, não deixe a igreja, não deixe a comunidade. Venha, vamos juntos crescer, vamos juntos nos fortalecer. Deus lembrou Elias que ele não estava só, ele tinha uma comunidade. E nós também precisamos uns dos outros. Essa é a mensagem, esse é o texto, essa é a história que Deus nos oferece nesta manhã. Era importante nós falarmos sobre isso, porque por trás de sorrisos, por trás de corações, por trás de pais, por trás de mães, por trás de filhos, filhas, esposas, talvez exista um coração ferido. Um coração ferido. Amigos, vamos juntos buscar a ajuda necessária para que a gente possa vencer. Não lute sozinho. Não desista. Você tem um Deus, você tem uma comunidade de fé, você tem profissionais, e aqui nós temos alguns profissionais desta área, que vão te ajudar a se reerguer, para que você possa ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado por termos Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não esconde os momentos de glória, mas também não esconde os momentos, muitas vezes, de luta dos grandes heróis da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é um Deus tirano. O Senhor é o Deus que nos ama. O Senhor é o Deus que se preocupa com a nossa saúde física e espiritual, mas também com a nossa saúde emocional. Deus, aqui estamos na Tua presença. Talvez aqui estejamos com força, mas como Elias, em algum momento a gente pode ter uma circunstância que nos levará à tristeza. Talvez aqui, Senhor, estejamos desistindo, mas nessa manhã nós queremos pedir que a Tua graça, o Teu Santo Espírito, o Teu poder seja derramado sobre a nossa vida, para que juntos possamos viver o Teu propósito para nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Logo mais o almoço será servido para todos.